começando aqui o nosso boletim informativo falando do ministro da Educação, o Milton Ribeiro, que anunciou então a sua exoneração da pasta nesta segunda-feira. A exoneração foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União na tarde desta segunda-feira, é assinada pelo presidente Bolsonaro. Não me deparei nem direi até breve. Não me despedirei e direi até breve, diz ministro da Educação em rascunho de carta que deverá ser entregue a Bolsonaro. Ribeiro é alvo de um inquérito da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal por suspeitas de favorecimentos a pastores na distribuição de verbas do Ministério da Educação. Na carta, Ribeiro diz que sua vida sofreu uma grande transformação desde a divulgação da reportagem, que o implicavam em um esquema de favorecimento a pastores dentro do MEC. Diante das suspeitas, Ribeiro, que foi convidado a comparecer ao Senado para prestar esclarecimento sobre o caso, diz que decidiu solicitar ao presidente Bolsonaro a exoneração do cargo com a finalidade de não pairar nenhum tipo de incerteza sobre a conduta dele e do governo federal. No rascunho da carta, o Ribeiro diz ainda que deve retornar à pasta. Depois de demonstrada a minha inocência, estarei de volta para ajudar meu país e o presidente Bolsonaro na sua difícil, mas vitoriosa caminhada. E aqui então separamos alguns trechos da carta de Milton Ribeiro. Desde o dia 21 de março, minha vida sofreu uma grande transformação. A partir de notícias veiculadas na mídia, foram levantadas suspeitas acerca da conduta de pessoas que possuíam proximidade com o Ministério da Educação. Tenho plena convicção que jamais realizei um único ato de gestão na minha pasta que não fosse pautado pela correção, pela probidade e pelo compromisso com o erário. As suspeitas de que uma pessoa próxima a mim poderia estar cometendo atos irregulares devem ser investigadas com profundidade. Eu mesmo, quando tive conhecimento da denúncia acerca dessa pessoa em agosto de 2021, encaminhei expediente à CGU para que a controladoria pudesse apurar a situação narrada em 2 denúncias recebidas em meu gabinete. Assim sendo, e levando-se em consideração os aspectos já citados, decidi solicitar ao presidente Bolsonaro a minha exoneração do cargo, com a finalidade de que não paire nenhuma incerteza sobre a minha conduta e a do governo federal, que vem transformando este país por meio do compromisso firme da luta contra a corrupção. E segue dizendo que não quer deixar uma objeção sequer quanto ao comportamento que sempre se baseou em pilares inquebrantáveis de honra, família e pátria. Meu afastamento, afirma o ministro, a partir da minha exoneração, visa também deixar claro que quero, mais que ninguém, uma investigação completa e longe de qualquer dúvida acerca de tentativas deste ministro de Estado de interferir nas investigações. E finaliza aqui a carta dizendo o seguinte: assim sendo, não vou me despedir, direi até até breve, para depois de demonstrada a minha inocência, estarei de volta para ajudar meu país e o presidente Bolsonaro na sua difícil, mas vitoriosa caminhada. Ficou difícil, né, Bizarra? Porque até quinta-feira, né, o presidente, naquela live semanal, ele disse que colocava a cara dele para queimar, né, defendendo o Milton Ribeiro. Acontece que até veiculamos aqui no próprio Cidade 360 aquilo que ele tinha afirmado, que nunca tinha tido contato com os pastores, circulou aí em rede nacional uma foto exatamente dessa reunião. Foi um dos prefeitos que fez isso. Então foi desconstruindo aquele argumento. Ele tem culpa? Houve desvio? Pode ser que não. Mas para evitar desgaste num ano de eleições, e se não fosse um ano de eleições, provavelmente o Bolsonaro peitaria a permanência dele, o melhor a fazer é se afastar mesmo. Agora muda o formato de acompanhamento do que aconteceu. Como ele pede o foro privilegiado, ele passa a ser agora investigado na primeira instância. Aí tem um ponto positivo e um ponto negativo para o Ribeiro. O ponto positivo é que, sendo primeira instância, sai um pouco o holofote, esse trâmite é menos traumático. O negativo é que lá no Supremo, tudo muito mais moroso, né? Na primeira instância, tudo mais rápido, né? Então, agora, de qualquer maneira, se ele tem convicção da honestidade dele e da inocência, é óbvio que isso não vai dar em nada. Evita desgaste, como eu disse, para o governo, e o que lamentamos é que um ministério da envergadura da educação terá agora mais um ministro, será o 4º nessa gestão. Enquanto isso, nós temos aí analfabetos funcionais, nós não temos uma política adequada em relação à educação, enfim, o Bolsonaro não acertou a mão nesta pasta, não obstante ter encontrado muita resistência, principalmente ideológica, né, loteando o próprio ministério. E agora
provavelmente vem um nome mais técnico, e se o que o Milton Ribeiro está dizendo é verdadeiro, que ele volta em breve, um técnico assume, fica interinamente, até que tudo possa ser consolidado. Vai dar tempo? Talvez não. Muito bem, 6 horas mais 19 minutos, 6h19. E o governo federal anunciou nesta segunda-feira que vai substituir o general da reserva, Joaquim Silva e Luna, na presidência da Petrobras. Para a vaga, o Ministério de Minas e Energia decidiu indicar Adriano Pires, fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura. A mudança precisa ser confirmada pela Assembleia Geral dos acionistas da estatal. A próxima reunião, lembrando, está marcada para o dia 13 de abril. Segundo o material divulgado pelo Ministério de Minas e Energia, se a decisão for confirmada pelos acionistas, Joaquim Silva e Luna deixará a cadeira do comando da petroleira. O nome dele não aparece na composição prevista para o Conselho de Administração da Petrobras. Até a confirmação das decisões na Assembleia, no entanto, Silva e Luna segue no comando da Petrobras, a menos que decida pedir para deixar o cargo nos próximos dias. Os acionistas também terão de dar aval ao nome do empresário Rodolfo Landim, para presidir o Conselho de Administração. O presidente do Flamengo, Landim, foi indicado para o posto no último dia 6, mas não assumiu a posição porque aguarda a aprovação da Assembleia. O presidente Jair Bolsonaro tem criticado a empresa por seguidos reajustes nos preços dos combustíveis. O presidente chegou a dizer que, se resolvesse, daria murro na mesa para obrigar a estatal a reduzir os preços. Antes do anúncio da troca, Joaquim Silva e Luna chegou a afirmar a interlocutores do governo e pessoas próximas que, em razão da estrutura de governança rígida montada nos últimos anos, uma troca do comando da empresa não daria a um eventual novo presidente carta branca para mudar a política de preço. Então aqui nós temos que fatiar, né? Bizarra a questão toda. O desgaste do Joaquim Silva e Luna já era grande. O Bolsonaro não gostou, principalmente desse último reajuste. Em pleno conflito, ele entendia, Bolsonaro, que a Petrobras, não obstante ter paridade de preço internacional, ter uma política definida, poderia segurar um pouco mais. Aí começou a fritura. Como é que funciona isso? Para ser presidente do banco da Petrobras, tem que fazer parte do conselho. E aí fizeram a composição do conselho para os próximos 2 anos. O nome do Joaquim Silva e Luna não foi indicado pelo governo federal. Conclusão: ele, não fazendo parte do conselho, não pode concorrer à manutenção do seu posicionamento como presidente. O Adriano, que foi indicado para a presidência, é um economista, trabalha no setor, e o nome dele consta agora, o Adriano Pires, ele fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, e o nome dele consta no conselho, assim como o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim. E aqui não confundam, porque o Landim é um especialista na área de petróleo, então não tem nada a ver aí com o futebol. Então, muito provavelmente, o Adriano Pires será o presidente da companhia e o Landim presidente do conselho. Agora, vai mudar alguma coisa? Só se mudar o regimento interno da Petrobras, porque a questão da composição de preço continua sendo a mesma. Vai ceder à pressão política? O Adriano Pires já escreveu artigos, e o ano passado um deles em outubro, apontando que ele é favorável a um fundo de estabilização de preços, ele é favorável à manutenção da paridade internacional. Vamos ver como é que ele vai se comportar ali na frente. Mexeu com os mercados, por sinal, a queda ontem da Bolsa tem muito a ver com a venda de ações da Petrobras, que certamente vai se recuperar no dia de hoje. O mercado sempre trabalha com alguma antecipação. Vamos aguardar. Eu insisto, a Petrobras ou vira estatal de vez ou privatiza de vez. Eu sou favorável à privatização total. Este modelo que está aí não serve ao interesse de ninguém, somente de parte da sociedade, principalmente dos acionistas. Muito bem, 6 horas mais 23 minutos, 6h23. E o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou que o atual secretário de Empreendedorismo e Inovação da pasta, o Paulo Alvim, vai assumir o comando do ministério. Pontes, que adiantou o nome de seu substituto, deixará o cargo para disputar então uma cadeira de deputado federal pelo PL de São Paulo. Detentores de cargos executivos que vão concorrer às eleições deste ano precisam se desincompatibilizar de suas funções até esta sexta-feira, dia 2 de abril. De acordo com Marcos Pontes, a indicação de Paulo Alvim já foi avisada pelo presidente Jair Bolsonaro. E a opção por um integrante do ministério representa uma vitória para o próprio ministro, que membros do Centrão vinham trabalhando para tentar emplacar na cadeira alguém ligado ao grupo.
tido como um quadro de perfil técnico, Alvim deverá dar continuidade à atual gestão, como diz Pontes. Abre aspas então para Marcos Pontes. Eu já conversei com o presidente Jair Bolsonaro e, na verdade, já está definido o nome. É o Paulo Alvim, nosso secretário de Empreendedorismo e Inovação. Ele deve assumir aqui no meu lugar para esses 6 meses. Acho que o cara tem todas as qualidades, mais de 40 anos de experiência no mercado de empreendedorismo. Ele conhece muito bem os projetos que a gente desenvolve no Ministério, afirmou então Marcos Pontes. Diante das recentes movimentações do Centrão, Pontes chegou a sinalizar que preferia abrir mão da corrida eleitoral para permanecer no Ministério, caso Bolsonaro estivesse disposto a entregá-lo ao grupo político conhecido essencialmente pelo pragmatismo político eleitoral. A cadeira vinha sendo cobiçada, sobretudo pelo PP, sigla do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Paulo Rezende de Carvalho Alvim é engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Ciências da Informação pela Universidade de Brasília. Ele, inclusive, já atuou no Ministério da Educação. Na mira das eleições de 2022, Bolsonaro deve trocar 9 ministros na dança das cadeiras previstas para a próxima quinta-feira, véspera do fechamento da janela partidária. Nomes como a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, que vai se filiar aos republicanos, mas afirmou, porém, que não sabe ainda se vai ser candidata nas eleições gerais desse ano. Cotada inicialmente para disputar vaga no Senado pelo Amapá, Damares agora pode tentar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Distrito Federal. Só uma correção, porque aqui foi colocado sexta-feira, dia 2, na verdade sexta-feira, dia 1º, né? A janela aí partidária até o dia 2, que cai num sábado, mas os movimentos todos devem se encerrar no dia 1º de abril, sexta-feira. Coincidentemente, um dia da mentira. Muito bem, 6 horas. Mas o movimento é normal, viu? Essa troca de ministros, Isso. essa questão do Centrão se aproximar. O Bolsonaro, se for inteligente, substitui todos os ministros com algum número 2 da pasta. Faz uma coisa mais tranquila, menos política, mais técnica, entrega os projetos que estão em andamento. Qualquer mudança política mais forte, se aproximando, por exemplo, do Centrão, vai criar um mal-estar para o próprio governo. Menos é mais no tocante à sucessão dos ministros que vão deixar suas pastas.